Coluna do Garrone de volta. Gente, obrigado pela audiência do último vídeo sobre a família real, foi muito legal. Não sabia que vocês gostavam tanto desse assunto. Tem gente que diz que eu enrolo muito para começar, então eu vou começar logo. Vou até botar meu óculos aqui. Vamos começar? This fire is Australia's war. Take some hugs to go. Não tem jeito, todo mundo se sensibiliza, né? Até quem não acredita na humanidade, pelo menos fica comovido com os koalas. E eu sempre fico pensando, vocês já que me acompanham há um tempo já perceberam, uma maneira diferente de abordar o assunto. Eu vou ouvir dois amigos meus que moram na Austrália, Gabriel Fonseca, jornalista não praticante, ele mora em Sydney, e Mônica Lima, eu estudei com ela na escola lá em Niterói, e atualmente ela mora em Melbourne. O incêndio lá na Austrália virou alvo de fake news de grupos políticos que questionam a comunidade científica. Por isso, eu fui conversar com um biólogo britânico, Alexander Lees, professor da Manchester Metropolitan University, no norte da Inglaterra. Eu conversei também com o professor Luiz Estevão de Oliveira Fernandes, historiador, doutor, professor da pós-graduação da Universidade Federal de Ouro Preto. Muitas dúvidas. Por que as fake news colam? Afinal, por que as pessoas acreditam em algo não tendo qualquer evidência, prova, estudo, nada? Uma loucura, né? Então, bora falar da Austrália, mas antes, 3 informações que podem ser bobas, mas são equívocos comuns quando a gente fala de Austrália. 1. Sydney não é a capital da Austrália. Capital da Austrália é Canberra, em inglês Canberra. Melbourne, segunda cidade da Austrália. Como se fala? Se você fez o seu Wizard, o seu Brasa, sei lá, e vai para a Austrália, e quando o cara da imigração pergunta para onde você vai responder Melbourne, certo? Não. Lá na Austrália, eles falam Melbourne. Terceiro equívoco sobre a Austrália são os ursos koala. Por que eles chamam de urso koala? Provavelmente porque eles se parecem com ursos, mas ursos não são. Agora falando do incêndio, como é que está a situação por lá? Olha, rolaram até umas chuvas que atingiram regiões consumidas pelo fogo. Choveu até granizo. Eu separei até um vídeo de bombeiros comemorando, assim, meio surpreendidos com a chuva ali no meio do fogaréu. Lorraine dance. Mas não vai ser suficiente. Autoridades dizem que os incêndios florestais estão longe do fim. Houve, até agora, onde eu vi 30 mortos desde o começo da temporada de incêndios e mais de 2.000 casas foram destruídas. E como é que será que está a vida de quem mora perto desses incêndios? Gabriel Fonseca, tem muito tempo que a gente não se vê. Na época que você estava aqui no Brasil, que a gente trabalhava junto, quem pagava o salário do Alexandre Frota não eram os brasileiros, eram brasileirinhas, né? Faz tempo isso, né? Mas vamos lá, você não trabalha mais como jornalista, mas jornalista, sempre jornalista. Uma vez jornalista, sempre jornalista. Então eu vou apurar com você. Mas primeiro eu queria saber como é que é seu dia a dia aí, como é que esse fogo todo está atrapalhando seu dia a dia aí? Primeiro, a fumaça é quase constante. Tem dia sim, dia não. Praticamente você sente o cheiro de fumaça. Hoje de manhã, por exemplo, abri a varanda e tava um cheiro de fumaça. Mônica, precisou você ir para a Austrália para eu voltar a falar com você. E tem aquela coisa, né? Esse povo de Niterói, primeira oportunidade que tem, sai de Niterói, né? Você foi um pouco mais longe. Eu só, ultrapassei um pouquinho mais a barreira do que Rio-Niterói ali. Mas vamos lá. Eu chamei você para falar sério. Infelizmente, a gente vai ter que falar dessa situação do fogo. Eu queria saber, primeiro, como é que está impactando na sua vida? Você tem 3 filhos. Como é que é a sua rotina? Ela é impactada? Aqui em Vitória, onde eu tô, em torno de uns 250 quilômetros de onde estão acontecendo os bushfires aqui do estado de Vitória, o nosso impacto aqui é, cotidianamente, acompanhar o que o governo libera como qualidade do ar. Você está onde aí agora? Eu tô na praia de Sandringham. Pode mostrar um pouquinho? Na beira da praia. Pode mostrar Sim. um pouquinho? Claro. Ali Tá. é Férias, o mar, né? ali tem a vegetação. Férias. Aí tem um parquinho ali ao fundo, churrasqueira. Tá. Estamos nesse espaço aqui. Você me mandou, a gente conversou mais cedo por WhatsApp,
e você mandou uma foto do céu. Tava um tom Sim. super rosa, avermelhado, né? Por conta das queimadas. Agora tá um céu bonito. Não, hoje foi inclusive aqui que eu fiz a foto. A gente foi para ver o pôr do sol. Foi um dia que a qualidade do ar estava bem ruim. Eu fui, né? Não tinha visto o aviso que não podia sair, fui pra praia. Deu uma de brasileiro. Dei uma de brasileiro, carioquei um pouquinho e fui. E a gente nem conseguiu ver o sol de fato se pôr, porque ficou encoberto com as fumaças, assim, bem, bem chocante. O governo lançou um app que você vai e checa, antes de sair de casa, aonde que estão os bushfires perto da cidade de Sydney. Eu imagino que haja naturalmente um impacto na economia. Com certeza, é um ótimo ponto. Outro dia saiu um resultado, uma espécie de termômetro para as contratações. Os anúncios de emprego já estão drasticamente reduzidos desde dezembro. E há uma correlação. Por exemplo, o resort que ia contratar, digamos, 50 pessoas, já não está contratando, né? Outro dia, a Kangaroo Island, que é uma ilha super famosa, que tem vários resorts, foi completamente dizimada. I'm just truly emotional. I've just had one of the most incredible experiences of my life. Here's the baby, little Joey. Mum is in the back. She was in a completely burnt out tree. There was no food, and both of them are very thin. Mum's got some burns on her feet, so they definitely need to go to the hospital for some treatment. But it just feels incredible to have been able to actually save two of my nation's icons. It's I don't have any words. It's amazing. Não tem como não se comover, né? Agora vamos botar um ingrediente político na história. O primeiro-ministro Scott Morrison, no poder desde agosto de 2018, é um negacionista das mudanças climáticas. E vale lembrar que a Austrália é um dos maiores emissores per capita de gases do efeito estufa no mundo. Bem, especialistas já vinham alertando o governo para se preparar, porque o fogo já estava acima do normal em setembro. E no auge do fogo, o primeiro-ministro estava de férias no Havaí. Eu até acho que isso não é um grande problema, porque dá para tomar algumas medidas à distância enquanto você prepara a volta. Mas pegou mal, passou a ideia que, por estar longe, ele não estava muito preocupado com a situação. Bem, ele voltou às pressas para a Austrália, assim que chegou botou as Forças Armadas na jogada, prometeu bilhões em ajuda e também para reconstrução, e disse que não tinha como prever aquele fogo todo, isso apesar dele ter sido alertado até pelos bombeiros. O Scott Morrison, nosso atual primeiro-ministro, né, ele sempre foi, como você falou, sempre negou que está havendo um aquecimento global. E a economia da Austrália é muito atrelada à economia, ao setor de carvão mineral. Então, vai completamente ao oposto ao lado, digamos, ambiental. O Morrison está muito criticado aqui, né, por conta justamente de não ter tomado uma atitude. Em dezembro, o nível de queimada já tinha extrapolado o nível de queimadas que foi a pior de todas há uns anos atrás. E ele não tomou atitudes. Dizendo dezembro que não, é só o iniciozinho do verão, né? Dezembro está só começando o verão. Tá só começando. A resposta da população tá muito interessante. Outro dia teve uma manifestação em Sydney com 30 mil pessoas. A população da Austrália não é muito acostumada a ir para as ruas, não tem muito essa cultura por aqui. E é claro que isso repercutiu na popularidade dele, que despencou. Quando o bicho pegou mesmo, né, quando ele viu que a coisa estava ficando grave, aí ele foi, pensando bem, não é bem isso, tem sim mudança climática, mas também sempre dizendo que não tem interferência tanto do homem. O governo está completamente negando, ele não está indo um pouco além para discutir o que estão causando essas questões climáticas que nunca aconteceram antes, essa secura extrema, essa temperatura que está mais alta dos últimos, desde que começaram os registros na Austrália. O ano de 2019 foi o ano mais quente e mais seco da Austrália. Então, ele não está tomando isso em consideração. Olha, pensando bem, dá até uma invejinha aí do governo da Austrália, porque aqui no Brasil, quando houve incêndio,
o governo negou a intensidade dos incêndios. Aí, pelo menos, ele não nega a intensidade do incêndio, ele só evita discutir a causa do incêndio. Vocês estão melhor que a gente. Olha, eu vou te falar, talvez, viu? Talvez. Acho que eu talvez tenha que concordar com você nessa aí. Professor Lees, thank you very much indeed for your time. This week I'm talking about the bushfires in Australia. I was somehow naive and I thought it would be a technical issue. I was wrong. It's become a political debate. And like any political debate nowadays, it's marred by fake news. And that is precisely why I wanted to talk to you. My question is, what traditionally causes the bushfires in Australia? And is the cause this year any different from the one in the past? So Australia is an ecosystem in which we naturally have fires. So they form part of the natural regime, as in also the case in the Cerrado in Brazil, for instance, or in savannas in Africa. So it's not unusual to have fires. This year was very unusual because of the magnitude of those fires. The areas, the extent of the areas which burnt was far greater than normal. And that's a consequence of an effect called the Indian Ocean Dipole. So essentially, in the last 2 years or so, or certainly in the last year, there's been this sort of warming of the waters in the Indian Ocean, which has led to very hot temperatures in Australia, and therefore we've had a much more severe fire season, and essentially is taking the ecosystem beyond its natural limits. So the fact that the dipole is so strong this year, again, is sort of magnified by these impacts of global climate change. People on social media, as well as pundits here in Brazil, are using the example of Australia to somehow belittle the importance of the fire in the Amazon. They basically say the fires are normal, they are business as usual. So how reliable is the comparison between the fires in the rainforest and the fires in Australia? I don't think it's a comparison we should be making at all. The only similarities I can see are efforts by the governments in both countries to try and pin the blame on environmentalists. I think we can say that climate change has an impact on both systems. It's meant that forests are drier in both systems, but otherwise they're very different because Amazonian forests would naturally never burn. So essentially, Amazonia have these sort of three different fire types, if you like. So we've had these sort of deforestation fires. So in which case, you know, the forest has been cut down, left to dry out that timber, and then burnt. We've had some fires happening in pasture, which is a method which people have used then to clear weeds and to clear sort of regrowing secondary forests, say. And we've also seen some forest fires even. So this is where perhaps wildfires used in agriculture have escaped into those forests, which are already wounded, if you like, because of selective logging, etc. Those fires have invaded forests and then burnt through the understory of those forests. But it seems now that from these analyses coming out that a lot of the fires we were seeing were deforestation fires, and people were just burning the remnants of the forest that was left. Okay, so you made it very clear that they are very, very different. Então é isso, não tem nada a ver. Fogo na Amazônia é necessariamente, obrigatoriamente, compulsoriamente causado pelo homem. Na Austrália, na maior parte das vezes, é um fenômeno natural. Bem, lá na Austrália tá rolando fake news braba. Tem uns negacionistas das mudanças climáticas, sabe? Terraplanistas do meio ambiente. E grupos de um espectro político bem específico que estão espalhando a ideia de que o fogo... Até cuspi. Eles estão espalhando a ideia de que o fogo é provocado por incêndio doloso e não tem a ver com as mudanças climáticas. Aliás, mudança climática já virou um termo obsoleto. Os especialistas já falam em emergência climática diante da gravidade do problema. Aí, esses negacionistas fizeram um trocadilho e tentaram emplacar nas redes a hashtag ArsonEmergency. Aulinha de inglês básica, a palavra arson quer dizer incêndio doloso. Então, essa hashtag ArsonEmergency quereria dizer incêndio doloso emergencial, o que não faz muito sentido, mas colou entre algumas pessoas, principalmente aquelas que apoiam o primeiro-ministro. Saiu, por exemplo,
uma pesquisa na ABC, que é uma grande empresa jornalística da Austrália, de confiança, de que menos de 1% dos fogos dessa temporada foram causados propositalmente. Isso, na verdade, esse movimento dessa hashtag é bem duvidoso, né? Qual é o elemento atrás desse tipo de hashtag no momento, né? De novo, é responsável por menos de 1% do que a gente está vendo da destruição e do resultado que a gente está vendo aí com os fogos nos parques nacionais aqui. Professor Luiz Estevão, professor historiador, professor da UFOP. Eu vou usar aqui, eu já sei que Luiz Estevão é o nome que você vai procurar no Google, vai aparecer no Lattes, mas todo mundo te conhece como Duda, então peço permissão para chamar você de Duda, ok? Fica à vontade. Ok, obrigado, Duda. Por que a pessoa acredita em fake news, apesar de aquilo ali não ter fundamento, não ter nenhum dado, não ter nenhuma informação confiável, e ela prefere acreditar naquilo que ela já acreditava antes? Por que esse fenômeno? Bom, eu acho que a gente pode falar em três respostas possíveis que casadas dão alguma explicação para a gente, né? A primeira você já tocou, é o chamado viés de confirmação. Ou seja, nós nos sentimos mais confortáveis lendo ou vendo vídeos, ou enfim, escutando podcasts daquilo que já nos agrada de antemão. A segunda tem um nome mais difícil, assim, chama heurística de disponibilidade. Vem do grego, as pessoas já viram a palavra eureka, né? Então, eureka quer dizer eu descobri, né? Eu achei, né? Como é que a gente descobre as coisas? Como é que a gente acha as coisas? Isso é heurística. De disponibilidade significa que eu acho as coisas com aquilo que eu tenho na mão, aquilo que está disponível para mim. Então, vamos pensar o seguinte. Eu já não tenho muita vontade de tomar cerveja, por exemplo, de micro cervejarias. Aí eu começo a ouvir que tem uma em Belo Horizonte que parece que estava lá contaminada, eu nem sei muito bem porquê, eu já digo, olha, não vou beber nunca mais cerveja de micro cervejaria. A partir de um exemplo pequeno, pontual, eu generalizo aquilo para uma descoberta como se fosse mundial. Então, vamos supor, no caso do negacionismo ambiental, é bem isso, né? Vem alguém e diz um dado que pode contrariar algum aspecto que às vezes é menor de uma pesquisa maior sobre aquecimento global. Eu vou dar uma contextualização aqui, só te interrompendo. Nesse caso do incêndio na Austrália, o grande debate o agravamento do incêndio é fruto das mudanças climáticas ou tem pessoas provocando incêndios dolosos? Aí houve casos de uma prisão. Uma pessoa foi presa, logo todos os incêndios provocados na Austrália foram por causa de pessoas que botaram fogo na mata. Isso não explicaria o fenômeno como um todo, mas para essas pessoas que já têm esse viés, que eu falei, esse viés de confirmação, pronto. E por fim, eu acho que é uma terceira coisa que a gente poderia comentar, é uma síndrome de jornalista, né? O nome é esse mesmo, mas não qualquer jornalista, não os bons, o foca, aquele camarada que recém-chegado à redação, que quer dar o furo. Então o camarada recebe aquilo ali no WhatsApp ou nas redes sociais e rapidamente ele quer passar, ele quer ser o primeiro a dizer, olha, vocês viram a novidade? E é por isso que é tão difícil segurar a fake news, né? Eu lembrei de um exemplo que não tem nada a ver com esse, tem a ver com as manifestações de 2013. Participei da cobertura das manifestações de 2013, especificamente no Rio de Janeiro. E estava rolando a manifestação e saiu pelo Twitter, a polícia matou uma professora. E essa primeira notícia, em 5 minutos ela já tinha nome, sobrenome, ela já tinha todo o currículo e já havia, 5 minutos depois, a cobrança de que a imprensa estava ignorando a morte de uma professora. Não existia professora nenhuma. Então a imprensa foi cobrada por omitir um assassinato de uma professora com nome e sobrenome e, no fim das contas, era uma invenção. Só que, se a imprensa tivesse, entre aspas, matado a professora, seria um escândalo. Se ela morreu no Twitter, ninguém mais lembra, né? Também tem esse lado. Vamos avançar na conversa. Eu queria saber de você, como historiador, se tem ali o marco zero das fake news. Existe data de nascimento? Existe CEP desse fenômeno? Na verdade, não. Quer dizer, por quê? Eu já estou igualando aqui, fake news é um nome recente para mentira, né? Para boato, para fofoca. A fofoca é algo do nosso cérebro. Isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas de quem trabalha com evolução humana.
ela dá cola social, né? Em outras palavras, eu crio grupos a partir da ideia de fofocas, e nós somos seres que vivem em grupos. Então, por exemplo, se eu quero agradar quem está nos ouvindo aqui, eu começo a falar assim, nós que pensamos de maneira correta, repare, eu já estou criando um grupo a partir de uma fofoca, que somos nós, e quem está nos ouvindo está junto, que pensamos de maneira correta, somos os inteligentes. Porque os outros... Então, na linguagem, ela já está contida, é nosso. Então, é difícil a gente se livrar dessa noção da fofoca. O que são as fake news? Esse é um nome recente, né, um nome que entrou para o dicionário como palavra do ano em 2017, mas para esse fenômeno que está ligado à proliferação de fofocas ou de boatos em redes sociais numa lógica de internet, uma velocidade muito grande, que ganha uma escala muito grande. Então, o fenômeno, nesse sentido, é novo, e a gente pode mapeá-lo ali como uma lógica global. A gente viu isso acontecendo com uma coisa, meu Deus do céu, olha o impacto que tem na eleição do Trump. Então, aproveitando falando do Donald Trump, ele voltou a propagar aquele obscurantismo climático dele lá no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Ele chamou os ativistas do meio ambiente de pessimistas e de profetas da catástrofe. Disse que o medo e a dúvida não ajudam e que o fim das regulações ambientais vão trazer de volta a prosperidade em velocidade recorde. Slogans, slogans e mais slogans, sem aquele lastro em estudos, pesquisas científicas. Que fonte ele usou? Pouco importa. Prefere agradar os setores que apoiam ele, já de olho na reeleição esse ano. Quem também estava lá, ela mesma, ela sempre, quando se fala de meio ambiente, tem ela no meio, Greta Thunberg, a queridinha das causas climáticas. Ela, para os ambientalistas, está como a Regina Duarte para o bolsonarismo. Não precisa nem dizer que ela falou o oposto do que o Trump disse, e ao contrário dele, ela se baseou em conclusões da comunidade científica. I've talked about climate change in my weekly videos many times, and every single time I get comments from people saying that it's a hoax, that there's no consensus among scientists, that the IPCC and the UN have no credibility, etc. Some viewers recommend that I should listen to the other side. Scientifically speaking, is there such thing as another side to climate change? I think there's a scientific consensus that the climate is changing. There may be some uncertainty among a relatively few number of scientists of the magnitude of that change. There's all sorts of political decisions to be made about what we're going to do about it. But I don't think there's any doubt that the climate is changing, that it will have huge system-wide effects on the planet, on how we're going to go move forward. And I don't see any dissenting voices amongst the scientists on this one. Por que a ciência perdeu tanta credibilidade, né? Onde é que os cientistas erraram? É culpa deles, de certa forma? Não conseguiram chegar à sociedade, ficaram acastelados na academia? A ciência lida hoje com coisas extremamente complexas. Não existe um único ser humano no mundo, nem um prêmio Nobel, que consegue entender tudo que se produz no planeta ao mesmo tempo. É muito dado, muita informação. Então, imagina uma pessoa comum, né, que tem uma educação média, até bem escolarizada, mas média, ela não vai conseguir dar conta de coisas muito complexas. Não é só falha da ciência, né? Tem a ver, talvez, com a alfabetização bem feita, alguns conceitos básicos serem consolidados. E também não são todas as ciências que apanham, Nelson. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que história, geografia, terra plana, e as biológicas, negacionismos, vacinas e tal, são as que apanham mais que as outras, né? Estão aí mais à disposição, apanhando mais que as outras. Para encerrar, eu perguntei para você se as fake news tinham certidão de nascimento, se tinham CEP e tal. Para terminar, elas vão ter certidão de óbito? Isso é muito difícil de dizer. Eu acredito que não, né? Elas vão se reinventar de algum jeito. Eu só acho que para a gente combater a epidemia que a gente está vivendo hoje, porque a gente está vivendo uma epidemia de fake news, as pessoas, como você mesmo falou, preferem acreditar no que vem no Zap do que em opiniões mais balizadas, aí vai. Não basta a gente confiar no indivíduo. Se a gente não transforma isso em política pública, e aí eu não tenho a receita do bolo, né? Eu preciso de gente que pense mais a questão do que eu, como fazer para legislar o que é líquido, né? Porque então eu vou dizer assim, eu vou proibir que isso circule no Facebook, não vai circular no Facebook, ela vai circular ali para o lado, né? Vai circular em outra coisa. Então a gente precisa usar a nossa inteligência, eu estou pensando como sociedades, né? É um fenômeno global, então como
como mundo global, a gente precisava pensar políticas que restringissem a circulação e punissem quem cria isso. In this war of narratives, if you will, how much do science deniers undermine the work of scientists? I think greatly, in fact, and a new novelty, I guess, at the moment is in the wake of the release of the report on biodiversity, the IPBES, we've seen a new form of denial, which might be termed like extinction denial. So people claiming that we're not facing species extinctions and claiming everything is fine. So, as scientists are sort of ringing the alarm bells and saying we have all these problems, as soon as we ring the alarm bells, often the same group of people then say, well, no, the science is wrong and everything's fine, everything else, and a huge resistance to the sort of change we need to try and put these problems right. Well, unfortunately, some of those science deniers are in our government, in our parliament. That's awful. And it's something not specific in Brazil, unfortunately. Aí você pensa, tá longe, vai demorar. No lugar onde você mora, talvez você não seja diretamente afetado, mas para as pessoas em países ilha, por exemplo, já é o presente. O mar está subindo e países como Tuvalu, que é uma pequena ilha ali no Pacífico, por exemplo, o ponto mais alto fica a 4 metros de altura. Então o mar subiu, complicou a vida deles, né? As regiões de costa são sempre mais vulneráveis. Se você não liga, as empresas de seguro estão ligando, incluem nos cálculos do seguro a intensificação dos fenômenos climáticos que estão cada vez mais extremos. O seguro do seu carro pode não levar em conta isso, mas os grandes seguros que levam em conta os grandes negócios, os grandes empreendimentos, já estão levando em conta sim. A BlackRock, conhece? Maior gestora de ativos do mundo? Bem, ela mudou a orientação sobre investimentos. O CEO da empresa reconheceu que o mercado financeiro demora a entender que a crise climática ameaça o crescimento econômico e da prosperidade. Ele agora vai investir em peso na transição para uma economia mais limpa. Não dá para dizer que o dono da maior gestora de ativos do mundo está brigando contra o capitalismo. Eu agradeço, Gabriel, meu amigo, e o melhor guia que eu já tive, também foi o único, em Sydney, quando eu visitei. Obrigado, Gabriel. Então até uma próxima. Eu espero voltar a conversar com você, mas não sobre esse assunto. Né? Tomara que a gente não tenha que discutir isso depois, tá? Valeu. Muito bem. Um beijão, prazer. Foi um prazer. Tchau. Obrigado. Mônica, muito obrigado por conversar comigo. Imagina. Esse reencontro virtual, esse encontro virtual, mas foi legal. E ótimo. Boa sorte aí para você e para seus filhos. Eu sei que aí vocês não têm risco de um fogo na cidade, mas tem todos esses inconvenientes e tal, que são chatos, não se aproximam do problema das pessoas que perderam casas. Houve mortes também. Mas é um transtorno. Muito obrigado e até uma próxima. Até a próxima, então. Tchau. Muito obrigado pela sua análise, porque ajuda a gente a refletir. E eu achei muito interessante essa sua, que foge um pouco do senso comum dessa orientação, de cobrar que as pessoas chequem a informação. Porque pode até, inclusive, ter uma boa fé, mas tem uma incapacidade técnica de julgar se aquela informação é correta ou não. É bom a gente refletir sobre isso. Luiz Estevam, professor de História, historiador da UFOP, que todos chamam de Duda, e eu tomei a liberdade de chamar de Duda aqui. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Valeu, Nelson. Conte sempre. Um abraço. Valeu. Professor Lees, thank you very much indeed for this interview, and let's hope science prevails in the end of the day. Yeah, fingers crossed. Thank you, obrigado. Ok, muito obrigado, tchau. O pior dessa história toda é que esse tipo de posição cegamente politizada e negacionista da ciência atrapalha o debate e atrapalha o avanço do conhecimento humano e também da tecnologia. Eu lembro, por exemplo, uma experiência que eu vivi na Antártica. Se você não viu, pode botar aí no YouTube, Expedição Manews Antártica, tá lá o material que eu gravei lá. Bem, eu conversei com vários profissionais, doutores em várias áreas. Uma dessas pessoas era uma doutora, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela estudava fitocoloides das macroalgas da Antártica. Entendeu alguma coisa? Bem, as mudanças na temperatura promoveram pequenas mudanças nessas algas. E novas substâncias produzidas a partir dessas mudanças no clima podem ser usadas no futuro para vários fins, por exemplo, cosméticos, alimentícios e até medicinais. Ela passa quase um mês por ano isolada, acampada numa ilha lá na Antártica, só coletando alga, dormindo em barraca, sem tomar banho, um puta sacrifício. E ela passa outros 11 meses estudando na universidade aqui no Brasil e se preparando para a próxima expedição.
Entendeu? A premissa do trabalho dessa doutora é a existência do aquecimento global. Aí chega alguém no Facebook ou no comentário aqui no YouTube com ensino médio mal feito ou com uma formação numa área que não tem nada a ver e diz que mudança climática é invenção, boato, mentira. E essa pessoa provavelmente não vai deixar de usar um remédio que tenha sido produzido a partir da pesquisa dessa doutora, por exemplo. Nem vai saber de onde saiu o princípio ativo do remédio, porque ele deve achar, não sei, que remédio nasce com a almoxarifada da farmácia. E acha que a opinião dele ou dela é equivalente à opinião de um especialista. Democracia é poder emitir sua opinião. Democracia não quer dizer que o que você fala tem o mesmo peso do que a conclusão de estudos e mais estudos científicos. Dá até uma certa preguiça ter que explicar isso, né? Amiguinhos, hora de ler os comentários relativos à coluna da semana passada, em que eu falei do casal real. Vamos lá, Márcia Aquino. Quem é membro tem prioridade na leitura. Racismo e preconceito são comuns, porém velados e difíceis de viver no dia a dia fora do Brasil. Moro no Canadá. Chique, Márcia. É verdade a conotação desse conceito velado, mas a diferença é que uma vez falado e denunciado, o assunto é levado a sério. Amei as participações de Jesutom e Karnal. Amo assistir daqui o My News. Jesutom e Karnal, né? Essa coluna foi muito boa. Próxima. Mais uma mensagem de um membro, Mônica Torreão. Assistir a sua coluna é um privilégio. Mônica, privilégio a sua audiência, né? Por favor. Tiago Pirata. Acabei de mostrar o programa para os meus pais. Que legal. E eles, mesmo sendo negros, acabam não tendo essas noções. Inclusive a minha mãe, que eu acho, por nunca ter trabalhado com carteira assinada, graças a Deus nunca precisou. Ela não tem noção do quanto somos, os negros, preteridos no lugar de alguém branco. Tiago, longe de mim querer dizer o que os negros sentem, devem sentir. Acho difícil até eu contribuir para esse debate, mas obrigado. Se gerou alguma reflexão, é sempre bem-vindo. Janaína com Y. Garrone, achei fantástico você deixar à vista os livros da Regina Navarro Lins, O Livro do Amor e Novas Formas de Amar. Eu teria deixado mais um, A Cama na Varanda. Adoro a sua coluna, nível altíssimo, parabéns. Não foi por querer, não foi por querer. Mas dessa vez eu botei livros por querer. Então, se vocês não viram os livros aqui, estou indicando assim diretamente alguns livros. Quem não conhece a Regina Navarro Lins, ela fala de amor e sexo, mas muito diferente do que você vai ouvir outros especialistas falando. Eu estou pensando em ter ela aqui, quando ela vier para São Paulo, para a gente falar de amor e sexo. Só que a minha coluna é de assuntos internacionais. Como é que eu vou conciliar esses dois assuntos? É uma tarefa que eu tenho, vocês podem me ajudar com sugestões de pauta para mim e para a Regina. Odair Santos, acho que o Odair já mandou mensagem, mas também é membro a gente lê. Nossa, que voz, confesso que não conhecia essa bela artista, fui correndo no YouTube procurar mais a respeito dela. Conheça Jesutom, tem muita coisa legal, alguns álbuns, algumas playlists que você vai achar aí no YouTube. Aí no YouTube não, aqui no YouTube. Sônia, rei é só Deus, criador do céu e da terra. Aleluia, Sônia. Tem duas mensagens parecidas aqui. Júlio Rocha, que diabos é Megan? E a Márcia Araújo, Meiga, kkk. A pronúncia correta é Mega. Na verdade não é Mega e nem Megan. Aliás, eu fiz uma pesquisa, depois eu li essa crítica antes, e eu fiz uma pesquisa, eu vi que tem várias pronúncias para Meghan Markle. Inclusive, quando eu estava pesquisando na Austrália eu estava vendo alguns vídeos sobre a Austrália, eles falam Megan. Então, cada um tem um jeito de pronunciar. É engraçado porque eu falei Príncipe Charles, Rainha Elizabeth, Princesa Diana, e ninguém reclamou. Eu devia ter falado, segundo o Júlio e a Márcia, Charles, Diana e Elizabeth. Agora é hora da minha mãe responder as mensagens dos meus haters. Eu separei algumas mensagens aqui que são do mesmo campo semântico. A Vital, sem rosto. Essa coca é Fanta, não? E Marco de Miranda, será que esse repórter queima? Mamãe Garrone não se esquiva de responder nada. Então vamos ouvir a resposta da minha mãe? Eu, no auge dos meus 64 anos, fico me perguntando por que a sexualidade das pessoas é uma coisa tão relevante para a vida dos outros. O que pode importar uma pessoa, o que você faz da sua vida privada, se a sua vida é privada? Não tem sentido nenhum ficarem questionando sexualidade, que é uma coisa tão estranha, sabe? Essa preocupação, eu fico impressionada. Vamos nos preocupar com coisas relevantes realmente. Vamos ser delicados, vamos ser educados. As pessoas estão muito agressivas. Se cada um se preocupasse com sua própria vida, o mundo seria muito melhor.
O que importa é você tentar se esclarecer, é você tentar entender outras culturas, outras coisas, que não essa mesmice, esse discurso ridículo. Se o fulano é gay, se a fulana é lésbica, se o fulano... Por que não questionam se o fulano é ladrão, se o fulano é safado, se é um mau caráter? Se ele for hétero, então está tudo ótimo, né? Ele pode ser isso tudo porque ele é o macho alfa. Ridículo. Não aceito esse tipo de questionamento em pleno século XXI. As pessoas têm que crescer, têm que viver suas próprias vidas, têm que ter coragem. Isso tudo é uma palhaçada. Vamos ler uma última mensagem aqui, que é do Alberto Lenz. Ele fala: sacolé não, SP é geladinho. Eu falei na última coluna que o Francisco José, meu cachorro, estava tomando um sacolé de brócolis. Aqui em São Paulo é geladinho, desculpa aos paulistas. Eu tô aqui em São Paulo e falando sacolé. Será que o povo se ofende? Mas aí vocês vão ver um outro lado de Francisco José essa semana. Vocês acham que ele é um cachorro super dócil, meigo? De fato ele é, mas nem sempre. Veja na coluninha do Francisco. A coluna do Gaone fica por aqui. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, pode mandar mensagem. E vocês sabem, né? Se for mensagem de ódio, quem responde é minha querida e amada mãe. Eu vou correr aqui, porque vocês estão loucos para assistir a coluna do Francisco, que vem logo depois. Então a gente se vê na semana que vem. Tchau, até a próxima. Francisco está agora com uma espiga de milho. E eu quero saber se o Francisco gosta mais de mim ou mais da espiga. Deixa eu pegar a espiga, Francisco. Pegar a espiga. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar a espiga. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a espiga. A espiga. Caraca. Tá bom. Você venceu. Fique com a sua espiga. Boa noite, Francisco.